Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista e nesta edição a gente vai falar sobre gestão esportiva. E aqui, nosso colega administrador, especialista na área de gestão esportiva, mais voltado também para a área do basquete, mas o esporte de uma forma geral, Alexei Carvalho. Seja bem-vindo. Obrigado, Josué. É uma oportunidade de poder mais uma vez estar aqui na minha casa, na casa do administrador, e poder compartilhar com vocês as novidades, os fatos mais recentes, não só dentro da minha vida esportiva, mas na minha vida como administrador, principalmente. Alexei, é um bom momento para se trabalhar gestão esportiva, para se conhecer a gestão esportiva para os profissionais da administração? Sempre. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, né, no que diz respeito a esse mercado, a essa indústria do esporte, não só no Brasil como no mundo. E eu ainda acho que o Brasil tem muito a crescer, muito a explorar, principalmente na questão de você formar futuros profissionais, futuros gestores profissionais. A gente ainda encontra os abnegados, a gente ainda encontra os apaixonados e a gente ainda encontra no mercado os amigos dos amigos. E aí os amigos dos amigos é o que acaba atrapalhando em muitos aspectos, porque esquece-se a questão técnica, né? Como resolver essa situação? Você quer técnico resultado, você quer técnico produtividade, você quer técnico números, receita, ou você quer só o que é conveniente para si? A questão da confiança, da questão do laço de relacionamento, isso é importante. Mas eu acho que isso fica mais para o lado da arquibancada e para depois você sair para comemorar, do que propriamente dentro de uma estrutura, de uma estratégia, de um planejamento que você pretende executar. E isso você tem que fazer através de profissionalismo e de pessoas que realmente entendem. Bom, Alexei está chegando há pouco tempo agora dos Estados Unidos e está trazendo novidades. O que o senhor aprendeu a mais lá sobre a gestão esportiva que traz agora para o Brasil, hein? Olha, eu realmente tiro o chapéu quando a gente fala da indústria do esporte nos Estados Unidos. Além da questão dos resultados, né, tudo que envolve o entretenimento, o envolvimento da questão da família, do jovem, na questão do consumo. Isso é introduzido desde pequeno. As próprias ligas de infantis, das famílias envolvidas, isso é muito interessante, principalmente quando as crianças são pequenas, né? Dessas ligas que o resultado é o menos importante. O mais importante ali é a integração, as crianças praticando esporte e a família envolvida. Porque a gente sabe que estatisticamente, um ou outro possivelmente vai dar sequência e vai se tornar um atleta profissional. E buscar conhecimento, procurar aprender e principalmente acompanhar as tendências, eu acho que isso é um bem, é um ativo que ninguém pode tirar de você. E era um sonho antigo que eu tinha de poder retornar aos Estados Unidos, onde eu fiz a minha universidade há não sei lá quantos anos atrás. Vamos pular essa parte também, onde eu pude estudar e jogar o basquete universitário nos Estados Unidos e me formar em administração e marketing. E agora, de poder retornar e fazer o meu MBA, uma especialização em administração com foco em gestão esportiva. E o que eu posso dizer para você é que através dessa experiência recente que eu tive, a gente está falando de alguns meses desde que eu retornei ao Brasil, é que a gente aplica tudo em relação ao que existe no mercado. Então, muitos estudos de casos que acontecem dentro da indústria do esporte, muito trabalho em grupo, muitas apresentações e sempre dentro de um plano de negócio. E a gente não vê muito essa questão de TCC, de você muitas laudas e apresentar relatórios, coisas muito complexas, até porque você não tem muito tempo nessa vida corrida do cotidiano que a gente tem hoje, de poder buscar respostas e soluções para coisas que são extremamente específicas. Então você vai logo direto ao ponto. E dentro disso eu posso destacar, por exemplo, algumas matérias e disciplinas que eu tive, como por exemplo, um trabalho até que eu apresentei, que era da questão da falta de público nos jogos de basquete na universidade. Então ali a gente teve que apontar o que estava causando, quais eram os sintomas e os efeitos disso. Então ao longo do semestre foi trabalhar em cima desses 3 pontos
e do trabalho de conclusão apresentar a solução para isso. Então, eu até fiquei com ar nessa matéria e juntei o útil ao agradável, porque eu justamente acabei abordando um tema que eu estava na universidade. Opa, por que vem tanta... A gente na terra do basquete, por que a gente não tem esse ginásio lotado com os estudantes vendo? Então, foi interessante e, assim, nós temos, falando mais em termos de Rio de Janeiro e focando mais no Brasil, um campo imenso ainda a ser explorado. E eu acredito, como otimista que sou, que o esporte ele é extremamente apaixonante, né? As pessoas adoram o esporte, seja independente das etnias, de questão de raça, de cor, essas coisas todas. Esporte é para todos, o acesso ao esporte é para todos. E desde, aí vou pensando de novo no mercado americano, né? De ligas amadoras, liga estudantil, liga profissional, liga de bairro, ligas nas igrejas, então tudo isso que envolve o esporte, mas dentro de uma organização, dentro de uma administração esportiva propriamente dita. Não é só aquela coisa de separa 5 para cada lado, joga colete, joga bola. Não, tem toda uma organização, seja em que segmento for, profissional ou amador. E o bom é que o Alexei voltou para o Brasil com sangue nos olhos, com gás todo e querendo dividir todo esse conhecimento com os administradores e estão conversando aí com o CRA-RJ de uma forma aí de compartilhar todo esse conhecimento, né? Como é que está sendo essa conversa e essa aproximação? Olha, há alguns anos atrás eu tive aqui numa das visitas que eu fiz ao Conselho e na época o Wagner Siqueira era o presidente do Conselho Regional. E por conta da conversa, do bate-papo que eu tive com ele, no que eu saí da sala dele, a coisa aconteceu. A gente materializou e foi um grande evento, inclusive eu sou muito grato a esta casa que acolheu. E para quem não conhece, venham fazer uma visita aqui ao Conselho. A parte de infraestrutura, a receptividade dos profissionais, juntamente com os seus diversos conselhos que o Conselho dispõe. Ou seja, é a casa do administrador, é a casa também daqueles que estão estudando administração. E eu diria até que é a casa daquelas pessoas que realmente têm uma simpatia ou têm um interesse, mas que querem se aprofundar. E o que é administração? Compareçam, venham aqui. E agora, respondendo, indo direto para a questão do que você levantou, é aquilo que você falou, sangue nos olhos. A ideia é de trabalhar juntamente com o Conselho, da gente poder construir uma parceria e poder estar, em pouco tempo, trazendo uma grande novidade, onde vai agregar muito aos estudantes de administração, aos administradores formados e aqueles que gostam principalmente do esporte. Então, eu diria para você aí que é essa junção da administração junto ao esporte. E a gente vai ter novidades aí, se Deus quiser, boas e materializando alguma das ideias que a gente tem e que a gente pretende implementar. E aí todo mundo ganha o esporte, ganha a gestão, ganha o profissional da administração, o estudante. Agora, Alexei, voltando na questão dos estudantes aqui, nos bastidores a gente estava conversando sobre a questão dos estágios dentro dos clubes, né? Os estudantes de administração entrarem nos clubes para estagiar, para aprender lá dentro. É um bom caminho para quem quer se tornar um gestor esportivo? Tem que meter as caras mesmo assim? Sim, não adianta você ter só o conhecimento. Você precisa dar oportunidade. E você tem que criar mecanismo para que essas oportunidades sejam disponibilizadas. E elas acontecem através, primeiro, da boa vontade, do interesse das partes. Ou seja, o Conselho Regional de Administração junto aos clubes, o Conselho Regional de Administração junto às entidades e órgãos esportivos. E eu não diria que seria só uma atribuição do Conselho. As próprias instituições de ensino, as próprias coordenações dessas universidades, né? O coordenador de administração de uma determinada universidade tem esse interesse de poder propiciar essas oportunidades aos seus alunos, ou seja, eu acho que tem que haver interesse e o acesso ele é totalmente acessível a qualquer um.
Então eu não vejo nenhuma barreira, não vejo nenhuma restrição, por exemplo, de vamos pegar, por exemplo, aqui os 4 grandes clubes no Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, de você como instituição, como órgão, esses clubes não te recepcionarem, você não sentar e conversar e propor algum tipo de parceria, de acordo, de firmar alguma coisa nesse sentido, de poder disponibilizar. Porque você tem diversas áreas dentro de um clube, como na área médica, na área de recursos humanos, na área administrativa, na área de marketing, na área esportiva, na área de fisiologia, na área médica. Ou seja, são diversos segmentos dentro de um clube que faz com que o clube funcione, ali como se fosse uma grande empresa, uma grande fábrica, onde requer conhecimentos especialistas de pessoas que dominem a gestão, que dominem, nesse caso, a parte de administração. É melhor isso compete para o estudante e para o próprio clube. Exatamente, e para o profissional. E não só o estudante, como também o próprio profissional de administração. Então, eu vejo isso com bons olhos e acredito que haja aí, sim, a necessidade de alguém provocar isso. Ou seja, a gente sabe das necessidades do administrador, da mesma maneira que eu, como ex-atleta e por estar envolvido nesse mundo há muitos anos, entendo também as necessidades e as carências que os clubes às vezes enfrentam e têm na questão de recrutamento, de selecionar melhor o seu staff, o seu pessoal, para que possa, no caso, poder se desenvolver, poder alavancar, poder progredir e, principalmente, tornar as modalidades e o clube um clube rentável, um clube altamente sustentável. E no que tange a provocação, o CRA-RJ está aí justamente para isso, para provocar o mercado, para mostrar para o profissional da administração, o estudante da administração, que tem sim muito mercado para atuar e, inclusive, na área da gestão esportiva. Bom, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu quero te fazer uma pergunta bem pessoal e profissional também, já que a gente está trabalhando aqui com a questão de paixão e questão técnica. O senhor é mais técnico ou mais apaixonado na área esportiva, né? Já que o senhor é um grande jogador de basquete, apaixonado pelo esporte, como o senhor faz para equilibrar isso aí, ou de vez em quando tem que, botar o pé no freio? Eu sempre fui muito mais técnico do que paixão. E acho que fica até fácil de responder a tua pergunta. A gente não vê nos dias de hoje como acontecia antigamente, por exemplo, o Zico só jogou no Flamengo. A gente não tinha esse troca-troca de atletas vestir uma camisa toda hora, e um jogador um dia está num clube, no dia seguinte está no outro. São outros tempos, né? E o atleta, às vezes, jogava eternamente dentro do clube. A gente vê vários casos de Nilton Santos, por exemplo, no Flamengo. Aliás, Nilton Santos no Botafogo, como a gente viu, por exemplo, o Zico no Flamengo. Ou seja, não tinha o que acontece hoje. São outros tempos. E eu tive a oportunidade e o privilégio de poder jogar em grandes clubes no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas como fora também. Então, joguei no Flamengo, no Vasco e no Botafogo. E sempre vesti a camisa desses 3 clubes, sempre me doei, sempre me entreguei. E tenho reconhecimento disso por todos os dirigentes, torcedores dessas 3 equipes. Então, até por conta disso, eu era muito reservado e discreto, porque sendo botafoguense, fosse assistir um jogo do Flamengo, eu ficava ali neutro com a camisa branca, me comportava, ou então não ficava muito envolvido com essa questão da paixão. Mas eu respeito aquele torcedor apaixonado que realmente tem amor pelo seu clube, que tem essa admiração pelo clube. E principalmente quando a gente fala de torcida e paixão, isso é compreensível. Mas eu acho que tenho certeza que quando a paixão é demais, principalmente dentro do dirigente, isso atrapalha. E às vezes, muitas vezes. E aí você tem que se tornar mais técnico. Exatamente. Então, a gente vê alguns exemplos em competições europeias de futebol, onde a gente tem a oportunidade, durante a transmissão, às vezes vemos presidentes dos 2 clubes durante o clássico da partida que vai se realizar, sentando lado a lado e se cumprimentando respeitosamente, acabando o jogo. Eu não lembro de você ter um clássico de futebol, uma decisão de campeonato, e você encontrar 2 presidentes de 2 clubes, um lado a lado do outro, torcendo, vendo e aplaudindo, sem xingar, sem ofender ninguém, de maneira comportada, civilizada, e acabar o jogo, um cumprimentar o outro pelo título e seguir para comemorar, e o outro esfriar a cabeça e lamentar a perda do título. Mas
Você vai dizer, essa é uma questão cultural. Eu acho que é uma questão cultural, mas acho que é uma questão também de cultura esportiva, de educação esportiva, da maneira como a gente fala e reclama tanto da questão da educação, né? E a gente aqui dentro da Casa do Administrador falando da questão da formação dos administradores, isso também envolve a educação esportiva, porque isso envolve a família, envolve os pais também desses atletas, porque a gente está hoje vivendo aquela coisa de nós não vamos para torcer, a gente vai vir para o time ganhar. E quando o time perde, meu amigo, não tem técnica que resiste. Não tem técnico que resiste, não tem clube que resiste, não tem dirigente que resiste. Então, assim, é complicado, mas como reverter isso? Como mudar isso? Através da educação, através de profissionais, através de educadores e principalmente dos dirigentes entenderem o que é técnico, o que é paixão. Paixão a gente deixa na arquibancada, técnico a gente traz para a nossa parte, para o nosso corpo físico, no sentido de você ter a tua estrutura física, de você ter teus profissionais ali dentro dos seus respectivos departamentos, trabalhando e avançando, progredindo, buscando resultados, buscando melhorias e dentro de uma boa administração. Muito bem. Muito obrigado, Alexei Carvalho, pela entrevista. Eu que agradeço. Prazerzão tê-lo aqui novamente. Prazer ver você mais uma vez e obrigado mais uma vez a oportunidade. Um abraço a todos os administradores e principalmente aos futuros administradores que estão aí estudando, persistam, continuem estudando, se dedicando e buscando conhecimento sempre. Um abraço. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Há outros vídeos, outras entrevistas feitas com o Alexei Carvalho que você pode conferir mais aí sobre gestão esportiva. Fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.